Eu nomeei essa pregação, né, essa palavra, né, o sobrenatural de Deus na vida do crente, né? Deus me levou para reler o livro de Atos, e eu tenho escutado algumas músicas. Deus tem falado muito no meu coração sobre esses pontos, né? Sobre essa questão do sobrenatural de Deus, né? E eu queria ler, vai passando, acho que vai até o final lá, né? Vamos ler junto? Acho que dá, não dá? Vamos lá, gente. Aleluia, orarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores a meu Deus, enquanto eu existir. Não contei com os príncipes, com meros humanos, são incapazes de salvar. Ao se esvair seu espírito, eles voltam ao pó, no mesmo dia seus planos se apagam. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda fidelidade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor ergue os combalidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos e as viúvas, mas frustra os planos e atitudes dos ímpios. O Eterno reina para sempre. Ele é teu Deus, ó Sião, teu Rei de geração em geração. Aleluia. Né? Que bênção, né, irmãos? Né? Eu destaco, ele falou assim, né? Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, por esperança o Senhor seu Deus, né? Então eu sou um feliz, né? Eu acho que você também que está aqui, né? Se você não é ainda, hoje é o dia para você pegar essa bênção para você, né? Eu estava falando ontem com alguns jovens, umas adolescentes, umas crianças, né? A gente foi para a praia de Cambori e falei assim, olha, nós temos sempre dois caminhos. Você tem um caminho para escolher junto com Deus e tem um caminho para escolher seguindo sua própria consciência, sua própria vontade, entendeu? Eu busquei seguir o caminho diante de Deus e eu tenho sido um feliz, né? E isso é muito importante, né? Irmãos, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? Ele colocou um Deus da Trindade, o Espírito Santo dentro de nós, né? Então você é templo do Espírito Santo, né? E às vezes a gente não tem muita noção do que é isso. Assim, você percebe que você tem um Deus dentro de você, que mora dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, né? Então você não é um Alexandrinho, um Deroninhos, uma Rosaninha. Você é um servo do Deus Altíssimo. Você é templo do Espírito Santo, né? Então isso é uma coisa muito grande. E às vezes a gente se distrai com situações, com pequenas coisas, e a gente perde a noção que nós somos povo eleito, geração eleita, sacerdócio real. Então a gente é muita coisa, gente, é muita coisa. E assim, mas às vezes a gente meio que se perde nisso tudo, né? Então a gente vai dar uma passeada na Bíblia, né? Vai dar uma caminhada. Pode passar, né? Estão prontos para essa viagem? Volta um pouquinho, irmão, né? E se prepare, pois Deus vai te levar para um local distante da onde você partiu. Uma vez eu ouvi uma pregação aqui de um irmão aqui, que ele falou, irmão, você tem que entrar por uma porta e sair pela outra. Alguém lembra dessa pregação? Eu fiquei encucado o que ele quis falar. E no final ele falou, a gente tem que sempre entrar de um jeito e sair de um jeito diferente. A gente não pode entrar da mesma forma que a gente saiu, né? Então Deus quer te levar para um caminho mais amplo, para um caminho mais elevado, né? Então, eu queria trazer alguns exemplos aqui da Bíblia, do sobrenatural de Deus. Vai lá, passa o primeiro aí, né? Então no Gênesis, né? Você consegue imaginar a criação do mundo? Vamos pensar comigo. Criação dos céus e da terra, da luz,
a formação dos mares, dos continentes, da vegetação, dos animais, finalmente do homem, logo depois da mulher. Isso é uma coisa assim tremenda. Isso não é uma historinha que contaram para você ali na salinha ou no jardim de infância. Ou tá, isso aconteceu. A gente vive, a gente busca, nós somos filhos de um Deus criador de tudo, né? E às vezes a gente se perde. Então, o que Ele pode fazer ou o que Ele não pode fazer? Se Ele criou tudo, o que Ele pode fazer ou o que Ele não pode fazer? Amém? Mas Deus criou esse mundo com algumas regras, né? Então a gente tem a regra, por exemplo, da gravidade, né? Eu não vou fazer isso aqui, não tem nada que eu possa jogar aqui no chão. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Acho que não vai quebrar não, né? O pessoal do som me perdoa. Se eu soltar isso aqui, isso vai cair ou vai flutuar? O que vocês acham? Tem alguém contra? Vai cair? Tem certeza? Deixa eu jogar aqui. Vamos lá, hein? Caiu. Então a gente tem a lei da gravidade. Nós temos várias leis no mundo. Deus criou esse mundo com regras. Mas Ele é um Deus criador dos céus e da terra. E Ele pode infringir as regras dEle. Amém? Ele pode falar. Eu estava contando outro dia. Tem alguém que faz coleção aqui de álbum de figurinha aqui da Copa? Hein? Tem alguém ou não tem? Levanta a mão aí, ninguém? Eu falei para o meu filho assim: filho, qual é a figurinha mais difícil de ser encontrada? Ele falou: é a dourada do Neymar, pai, é a mais difícil de ser encontrada. Qual é a chance de você comprar uma figurinha na banca e vir a Neymar dourada? Eu falei assim: é quase zero. Tá, mas tudo bem. Imagina que seu pai é dono da Panini, é dono da empresa que fabrica as figurinhas. Se você chegasse para o seu pai: pai, você consegue para mim a figurinha do Neymar dourada? Você acha que ele ia te dar a figurinha do Neymar dourada ou não ia te dar? Ia te dar. Porque é pai. O pai ama o seu filho, o pai não resiste. Eu criei a regra, tem que comprar numa banca de jornal. Mas se meu filho quer, eu vou lá e compro e dou para ele. Pego e dou para ele. Entendeu? Fabrica aí e dá para ele, entendeu? Vamos para mais uma aí, né? Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais porquanto Deus o tomou, né? Ele foi transladado, irmãos, ele não morreu. Depois a gente tem, em 2 Reis, a gente vimos que Elias, que também foi levado ao céu sem morrer. Você lembra? Alguém já ouviu aquela fala que diz assim: a única coisa certa nesse mundo é a morte? Bom, esses irmãos aí não morreram. Derones pode não morrer. Você aqui, Deus pode ter se alegrado tanto do seu louvor nessa noite, que Ele pode pegar e te levar. Ele pode ou não pode? Ele é Deus, Ele pode. Os irmãos não morreram. Passa aí para a próxima, né? Em Êxodo 7:10. Eu esqueci, eu peguei uma vara, estava lá no carro, ia trazer aqui para deixar para mostrar para os irmãos. Em Êxodo 10. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos ela se tornou em serpente. Então ele pegou uma vara ali e jogou ali assim, e a vara se tornou em serpente. Depois ali, né, sucedeu-se no dia seguinte que Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi brotava e produzia gomos. Isso, rebentaram em flores e deram amêndoas maduras. Olha que bênção. Uma vara que normalmente a pessoa, um cajado que levava, que estava por anos ali, seco já, né?
que não ia brotar nunca, mas Deus fez brotar ali. Então Deus faz brotar do nada, do que você acha que é seco, Ele pode brotar. Ele pode se surpreender de alguma coisa que você não crê, que você não está vendo nada. Você está vendo diante de uma situação ali, não tem saída para você, Ele pode brotar. Ele brota a água do deserto. Então esse é o nosso Deus, irmãos. Vamos para a próxima aí. Sucedeu-se que no momento, deixa eu ler aqui. Sucedeu-se que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha que bênção, irmãos. Tinha ali Eliseu ali, Elias preparou o holocausto ali, orou, e saiu fogo do céu, assim, e pegou fogo ali, e queimou ali, Olha que bênção, Isso tudo para provar ali. Eu ouvi um testemunho uma vez de um irmão, que ele foi evangelizar na África, E foi lá evangelizar, um irmão como nós aqui, se disponibilizou, foi para a África lá, mas era um temente, era um homem, um servo de Deus, e no meio da África lá ele encontrou um bruxo lá, assim, poderoso, e o bruxo começou a desafiar ele: esse Deus não vale de nada, sai daqui, essa área é minha, e começou a falar um monte de coisa, ele falou assim: o seu Deus não é poderoso. E aí o cara pegou, o bruxo, começou a levitar. Falou assim: seu Deus não faz levitar. Ele começou a levitar. O diabo tem poder também. O bruxo começou a levitar, começou a subir assim, Aí começou a subir uns 5 metros, chegou uns 5 metros, caiu. Ele subiu tranquilo, chegou ali, caiu. E o evangelista lá, o servo de Deus, falou assim: Deus, agora é com você. Esse homem desafiou você. E está todo mundo aqui. E aí Deus começou a fazer ele levitar. Ele subiu 5 metros, mais ou menos uns 5 metros, e desceu. Então, olha que coisa. Então, é a lei da gravidade, mas esse homem, ele levitou na presença ali daquelas pessoas ali, porque Deus foi afrontado ali, que nem Davi e Golias, ele foi afrontado ali, e Deus ali se manifestou ali, e aquele povo todo ali se converteu, Então, ele é um Deus dos impossíveis. Passa para o próximo, irmão, Olha esse outro caso aqui. E assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortava madeira. Mas sucedeu-se que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou dizendo: ai, meu senhor! Ele era emprestado, o machado era emprestado, não era do cara, Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro, e disse: tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Olha que doideira, irmãos. Perceba que eles estavam ali numa situação normal ali. O homem estava trabalhando, cortando uma lenha lá, fazendo uma coisa. E às vezes pode acontecer com você, você está fazendo uma situação, E aconteceu uma situação assim, teoricamente boba, mas aquele machado era emprestado, ele tinha que devolver, e ele estava ali se propondo para fazer um serviço. E o homem de Deus, Elias, era um homem que estava, assim com Deus, ele andava assim com Deus. E provavelmente Deus falou com ele assim, falou assim: ora aí que eu vou levantar esse machado, vou pegar esse machado aí.
Uma coisa assim que relativamente às vezes não é tão grande assim. Mas ele orou e o machado, né, pegou uma vara de pau, pegou, jogou lá, né? Eu não sei se a vara encaixou no negócio do ferro, não sei, não explica exatamente, mas acho que provavelmente a madeira encaixou no ferro, o negócio levitou, assim, subiu, o cara foi lá e pegou o machado. Né? Olha que doideira, irmãos. Então a gente tem um Deus muito poderoso. E Ele pode te ajudar nas grandes coisas, mas como nas pequenas coisas do seu dia a dia. Né? Eu me lembro de uma irmã, uma senhorazinha lá da igreja de Niterói, que ela foi para uma reunião e ela voltava, ela morava sozinha, né? E aí ela chegou sozinha de noite na casa dela e botou a chave e a porta não estava abrindo. Tentou, não conseguiu. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela ia de ônibus para casa, uma irmã bem simples, né? Ela era baixinha assim, uma bênção. E aí ela falou, o que eu vou fazer agora? Estou sozinha aqui, assim de noite. E aí ela orou para Deus, aí botou a chave e abriu. O poder de Deus, que ela confiou em Deus ali. Né? Então Deus é um Deus das grandes coisas, mas é um Deus das pequenas coisas também. Né? Passa para a próxima aí, irmão. Né? São muitos milagres vivenciados por gente igual a gente. Passa aí mais uma. Né? Mas tem um detalhe, era gente séria. É gente temente a Deus, é gente que buscava a Deus. Né? Então, pode ficar aí. Né? Então, é muita coisa, irmãos. E é gente como é gente. Não estou falando de milagre de Jesus, não. Vamos para o Novo Testamento. Atos 2, 2-4. Né? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Né? Então a manifestação do poder de Deus ali. Né? Uma vez... Isso já tem alguns anos, eu presenciei nós fomos na época, eu morava no Rio de Janeiro, né? Veio um grupo de irmãos, aqui de Vitória, foram lá para o Rio de Janeiro para participar da convenção da DONEP, né? Era um evento, assim, muito grande, assim, marcante, que todo ano tinha, assim, Deus abençoava, assim, muito, né? E aí os jovens estavam todos juntos ali, e a reunião da noite tinha sido uma bênção, assim, fogo puro, assim, poder de Deus se manifestando. Acabou a reunião, a gente foi para casa. A minha esposa, a Adriana e a Andréa Gandini, elas foram tomadas pelo Espírito Santo. Elas ficaram 1 hora conversando em línguas entre elas. A gente não entendia nada do que elas falavam, mas uma entendia a outra. Aí ela fala assim, eu não me lembro exatamente, elas ficavam conversando 1 hora, irmãos. E a gente do lado de fora rindo, a reunião já tinha acabado, a gente estava indo, os irmãos tinham ficado num dormitório lá que tinham fechado, e a gente foi andando pela rua, e elas conversando, falando em línguas. Né? Aí a gente subiu as escadas, entramos no quarto, e elas conversando em línguas, não falavam português. Por 1 hora elas não conseguiam falar português, foram tomados pelo Espírito Santo ali. Né? Então Deus pode qualquer coisa, Deus pode tudo. Né? Então isso aqui não foi uma coisa que aconteceu lá em 63 DC, né? Depois de Cristo, lá no ano 63. Aconteceu aqui, em 97 aqui. Né? Então, tudo pode acontecer. Então, são as maravilhas de Deus. Vamos para o próximo aí. Né? Isso é legal. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata
nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Amém? Né? O que vocês acham que estava passando na cabeça de Pedro? Pedro e João, não é isso? Isso, Pedro e João. Imagina só, eles estavam andando aqui, né? Como Zezinho aqui e Anoilton estão andando assim, e de repente vem uma pessoa pedir uma esmola aqui, um coxo. O que Pedro e João pensou? Coitado desse homem, ele passando a vida inteira aí, e a gente caminhando, pregando, e ele falou assim: eu conheço o meu Deus, eu sei que meu Deus pode curar esse homem. E aí Deus falou com ele: ora aí, ora aí. E ele orou e o homem levantou. Então, Deus é um Deus poderoso. Eu já vi, né, essa música aí fala, né? A gente teve um probleminha, mas essa música fala, né? Eu já vi câncer ser curado, né? Eu já vi espírito maligno sair, né? Então, Deus pode fazer qualquer coisa. A gente precisa abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, que a gente crê num Deus poderoso, que pode tudo, né? Vamos para o próximo aí. Né? E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, né? E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, né? Então, Estevão estava ali, né? E as situações iam chegando, e ele ia repreendendo os demônios, e as pessoas que não andavam começavam a andar, e as coisas iam acontecendo. E as pessoas questionavam ele, e ele com sabedoria ali passava, né? E aí no 15, né, ele fala assim: então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, né? A glória de Deus resplandecia no rosto dele. Olha que bênção. Você pode estar no seu trabalho, cheio do Espírito Santo, e de repente as pessoas olharem para você e verem o rosto de Cristo em você. Verem o brilho do rosto de Deus em vocês. Então tudo é possível, irmãos. Vamos para o próximo, né? Muitos outros milagres ocorreram em decorrência da pregação do Evangelho no período apostólico da igreja primitiva, né? Tanto por intermédio dos apóstolos, passa aí mais um, como por intermédio do ministério de homens como Estevão, Barnabé, Filipe, entre outros, né? Então, não existe profissionais da fé. Ah, não, Deus só faz milagres por meio dos presbíteros, dos pastores, dos irmãos de encargo. Não, Deus faz milagre por qualquer um. Somos povo sacerdotal. Não existe o sacerdote, existe o povo sacerdotal, né? Então é você ali no seu trabalho. Eu me lembro uma vez de um jovem lá de Niterói, que ele contou para mim que ele estava indo para a escola, e um amigo dele chegou para ele e falou que ele estava com dor de cabeça, e ele falou assim: eu posso orar por você? O garoto tinha mais ou menos, acho que a idade da minha filha, assim, 15 aninhos, né? E aí ele orou pelo amigo, e a dor de cabeça foi embora. Simples assim, numa escola, né? Então a gente tem que ter essa audácia, tem que conhecer esse Deus, e tem que se portar como esse Deus, né? Vamos lá então. Mas eu queria falar, em decorrência, falta só um pouquinho isso aqui, olha só, isso é importante, em decorrência da pregação do Evangelho, né? Porque, assim, eu creio, assim, firmemente, que Deus não vai te usar para, assim, curar alguém, você sentado na televisão, entendeu? Não vai, você precisa sair, entendeu? Vá para um hospital, se coloque diante de Deus, vá para um hospital e comece a orar, que você vai ver coxo andar, rapidinho. Né? Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa servir. Ontem a gente estava ali na praia ali,
e eu não me preparei nada, eu fui lá para tocar um violãozinho, adorar a Deus, mas Deus colocou uma palavra no meu coração e eu ministrei a palavra ali, eu dei o meu testemunho ali para os irmãos. Então você tem que estar preparado para que na hora certa você é usado ali, né? Repreendendo, entendeu? Ou declarando cura, ou sei lá o quê. Ou faz o flutuar o machado. Entendeu? Faz flutuar o machado. A gente, assim, teve uma vez que eu fui para o interior, né? E aí estava eu e um colega meu, eu até convidei ele para que ele não veio, o Fernando. Queria que ele tivesse vindo aqui, né? Eu vou contar também uma outra experiência com ele que eu tive. E a gente foi para o interior, o carro parou no meio do lugar, não pegava celular, não pegava nada, não passava nada. Aí passou uma moto, a gente tentou de tudo, o carro não funcionou. Falou, Ferro, o que a gente vai fazer? O celular não pegava, ficava a cidade mais próxima que tinha sinal de celular, era uns 10 quilômetros. Aí passou a moto, eu subia na carcunda da moto, o cara me levou até a cidade, eu liguei, chamei o guincho e tudo mais, né? Só que esse amigo meu ficou lá, junto com o carro, não ia deixar o carro lá da empresa, lá sozinho lá, né? E aí ele disse que ele ficou, acho que foi tipo 1h da tarde, umas 2 horas, e ele ficou acho que mais de 3 horas lá, né? E ele falou, aí tentou de tudo, não conseguiu, né? E aí ele ligou o rádio, né? Aí a única rádio que pegava era uma rádio evangélica, né? Ele falou assim, a rádio de uns crentes lá. Aí o irmão começou a falar assim, não, você pode crer no Deus dos impossíveis, porque você vai conseguir, e não sei o quê. Ele falou, irmão Alexandre, veio um negócio dentro de mim, eu botei a chave no negócio, virei a chave, o carro pegou. Aí, eu estava lá na cidade, né, esperando o guincho chegar para levar lá. Né? Daqui a pouco eles chegam com o carro ali. Entendeu? E ele não é crente, entendeu? Mas ele tem as crenças dele lá. Eu até chamei ele para aqui. Eu também tive uma outra experiência com ele também. Outro dia esse rapaz, né, o Fernando, né? Depois vou mandar, você vai assistir esse vídeo depois, né? Ele foi lá para o trabalho, ele chegou atordoado porque perdeu a carteira dele. Aí aí procurou tudo, ligou para a esposa, foi para casa, assim, não achou a carteira. Aí teve que fazer o boletim de ocorrência, cancelar cartão de crédito, cancelar não sei o quê, que é um chato isso, né? Que tem um monte de coisa para você cancelar, né? Aí foi cancelando, assim, um monte de coisa. Aí na hora do almoço a gente foi almoçar, né? Aí eu cheguei assim, Fernando, eu posso orar por você? Eu falei, pode, vamos orar por essa situação aí, né? Aí a gente orou pela situação, oramos, fiz uma oração simples para ele, né? E aí ele foi, a gente almoçou, não é que de tarde ele achou a carteira? Né? Então, é uma coisa simples, irmão. Mas é você crer que Deus pode, né? E ele falou assim, pô, Alexandre, eu queria estar lá, assim, eu lembrei ele desse caso, ele se encheu de lágrimas os olhos dele, né? Então, Deus faz, né? Vamos aí para o próximo aí. E hoje, Deus continua fazendo milagres, né? A gente já falou um monte de coisa, né? Mas eu queria passar por alguns aqui. Vamos lá, passa mais um aí, irmão, né? A irmã Nilda não está aqui hoje, que é do meu grupo familiar, né? Ela está viajando, né? Mas ela vai assistir esse aqui depois, né? A Nilda, do meu grupo familiar, recebeu 2 curas nas reuniões semanais. A primeira, ela não era nem convertida ainda, mas foi feita uma reunião de oração, uma reunião do grupo familiar, né? Na casa dela. E aí os irmãos ali, o filho dela, o Fabrício, sentiu de Deus para orar por ela por uma úlcera, que ela tinha 10 anos. E aí depois daquela oração, a úlcera foi embora. E ó, para aqueles que conhecem Nilda, elas comem umas pimenta pesada e nunca mais sentiam nada na vida, né? Deus curou ela. Teve uma outra que ela fez um exame, ela estava com estava com um nódulo na tireoide, né? E aí
o cara falou assim, olha, a sua tireoide está toda tomada e a tireoide a gente vai ter que arrancar mesmo. Falei, amém, então fora. Né? Mas aí teve um grupo familiar antes, né? E os irmãos oraram por ela, oraram, e a irmã Sabrina botou a mão ali e começou a orar, Deus deu assim um sentimento forte ali para ela, assim, e ela falou assim, irmã, você está sendo curada ali, né? E ela recebeu aquilo ali, assim, né? E aí no dia seguinte era a cirurgia. Aí o cara foi lá, sacou, tirou, abriu aqui, tirou a tireoide. Aí quando ela acordou, falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu tirei a tireoide que precisava tirada. Mas não tinha nada ali dentro, ela estava limpinha. Não tinha nada. Né? Então Deus curou ali. Isso que numa reunião de grupo familiar. Né? Numa reunião semanal. Passa aí para a próxima. Né? Temos os casos do dente de ouro. Já ouviram falar disso aqui? Essa foto aí é da restauração da Dona Nilda, né? Então, para os irmãos que não sabem, né? O irmão Valtir e a irmã Leci foram convidados para participar de uma reunião, assim, por amigos. E lá ouviram o testemunho de 3 irmãs que tinham recebido como se fosse um dente de ouro, né? A obturação, que era aquela obturação antiga, né? É uma cor amálgama, né? Elas tinham recebido dourado, né? E o irmão Valtir sempre foi uma pessoa assim muito séria, retraída, assim, né? Desconfiada, assim, com essas coisas. Aí no meio da palavra, assim, no meio do testemunho, assim, alguém olha para a boca do irmão Valtir. O que tem esse negócio brilhando aí nessa boca? Não tem nada aqui, não. Aí foram ver, ele tinha recebido na reunião uma obturação, tinha ficado de uma cor dourada. Aí quando foi ver a esposa também, a irmã Leci, recebeu também. Né? Outros dias mais para frente também, ele recebeu outra. E aí ele contava o testemunho para os irmãos, e algumas pessoas daquela região, que estavam ali na sala, recebiam também. O Fabrício, acho que o Fabrício e o Fábio, né? Chegaram em casa, foram contar para a Dona Nilda, aí ela foi lá e recebeu também. Então era um negócio assim, a gente até estava conversando, né? Assim, por que Deus, que passou na mente de Deus para colocar uma amálgama, transformar em ouro? Para que Ele fez isso? Porque Ele pode. Ele pode fazer o que você nem imagina que Ele pode fazer. Amém? Então Ele faz porque Ele quer fazer. Então Ele pode fazer. Então Ele transformou. E essa foto foi tirada agora, entendeu? Os irmãos tiraram. A Fernanda, a filha dela, tirou agora para mim. E até hoje. Me parece que o Fabrício me contou que teve um irmão que tirou e mandou para fazer a avaliação de que metal era e não descobriram o metal não identificado. É coisa do céu mesmo, irmãos. Né? Vamos para o próximo aí. Né? Lembro do testemunho da irmã Luciana, né? Esse aí acho que é legal. Da irmã Luciana também, que ia ao centro da cidade e ela pedia a Deus que encontrasse um lugar para estacionar o seu carro. E ao chegar ao seu destino, ela encontrava uma vaga bem próxima do local onde ela queria ir. Olha que coisa! Você alguma vez orou para Deus disponibilizar uma vaga para você estacionar? Ó, irmã Leti. E apareceu a vaga, deu certo ou não deu certo? Então, gente, é uma coisa simples, mas é uma coisa assim que é... você também? Amém. Então, irmãos, Deus é um Deus que quer participar do seu dia a dia. Ele quer ser o seu amigo mais próximo. Aquele Deus que vai chorar com você, que vai rir nas situações, vai chorar com você naquelas situações difíceis, que vai te ajudar a ultrapassar grandes obstáculos, mas Ele quer ser aquele Deus que esteja ali, te ajudando ali em fazer uma prova, passar por uma situação. Às vezes você tem que fazer uma apresentação para o seu chefe, você está nervoso, e você pede para Deus, Deus, me dá tranquilidade para fazer essa apresentação. Ele quer ser um Deus de todo dia, do dia todo. Amém? Vamos para o próximo aí. Né? Lembro do dia em que a Elke e o Fabrício, né,
contaram para a igreja da leucemia que a sua filha, Lara, tinha contraído em 2015, né? Toda a igreja se mobilizou para orar por ela e sustentar a família, né? Foi assim um baque para a igreja, né? Uma menininha linda, essa da frente aí que é a Lara, né? Então, e uma menina assim, passar por leucemia foi pesado. Eles tiveram que se afastar de tudo, porque a leucemia joga a imunidade da criança lá para baixo, né? Da pessoa lá para baixo. E por ser uma criança, né? Ela ficou muito frágil, né? E eu me lembro que os irmãos oraram, intercederam por ela, né? E dessa vez, Deus não realizou um milagre assim instantâneo, mas Deus usou os médicos para manifestar a cura durante todo o processo, né? Porque tem também, assim, eu falei, a gente vive num mundo que tem vírus, que tem bactérias, e às vezes a gente contrai, às vezes é uma gripe, às vezes a gente pega uma leucemia, e às vezes Deus permite que algumas situações dessas acontecem para a gente passar por um tratamento, eu não sei, entendeu? Deus tem os propósitos dele. Então tem algumas vezes que ele cura, tem outras vezes que ele sustenta a gente para que a gente passe pela cura, para a gente que seja curado, né? E foram 2 anos de muita luta, e hoje ela está aí, está linda, está bonita, com um sorriso, entendeu? E a igreja sustentou ali a vida dela. Eu me lembro que o Fabrício contava que tinha umas crianças também, que era da mesma ala delas, que não conseguiram sobreviver ao processo todo, se foram, entendeu? E era bem triste, né? E aí você via 2 crianças, você via a sua filha lá, e via a filha do outro cara. E na semana seguinte a filha do outro cara morreu. E aí você ficava com o coração na mão, né? Mas Deus sustentou a vida deles ali, entendeu? E eles passaram por isso, né? Tem também o caso da Valentina. Passa para o próximo aí, né? Em 2014, a Valentina, a filha do Ruberval, está aí ela está lá atrás. Ah lá, o Ruberval e a Tininha estão ali, né? Eles chegaram para a gente também, a Valentina, né? Ela tinha 4 meses de idade e foi diagnosticada com câncer raro nos olhos e no cérebro. Passou por 4 sessões de quimioterapia, né? Teve que fazer várias transfusões de sangue e plaquetas, ficou internada várias vezes e teve um dos olhos retirado. Teve que fazer transplante de medula autólogo dela para ela mesma. Tivemos que ficar fora do estado por quase 1 ano, mas em tudo foram muito abençoados, porque tinham certeza que Deus os estava sustentando, e a igreja também, que os guardou em todo o tempo em oração, né? A Tina fala uma coisa, eu tenho certeza que a minha filha é um milagre, né? Foi outro caso também que a igreja sustentou muito em oração, porque é uma filha esperada, né? São 9 meses de gestação e a criança nasce ali, e logo nisso você começa a pegar, entendeu? E você vê, hoje ela está aí correndo, brincando, né? É uma benção na vida, né, da Tininha e do Ruberval, né? E eu creio que ela vai ser ainda muito usada por Deus ainda, né? Coloca isso no seu coração, né? Passa para o próximo, né? Deus colocou, passa aí até o final. Alguém lembra alguma coisa dessas mãozinhas aí? Vocês lembram ou não? Daquele filme Matrix? Conhece aquele filme Matrix? Que tem uma hora que o cara chega assim esqueci o nome dele, do ator lá. Do ator eu sei, do No Reeves, né? Ele apresenta assim: você quer continuar vivendo essa vida, ou você quer saber o que é realmente real? Aí ele fala assim, ele fica naquela, agora, quando você for para o real, você nunca mais vai ser o mesmo, né? E aí ele pega aquela pílula, né? E aí ele passa a enxergar que aquilo, tudo que estava acontecendo ali, que estavam andando, as pessoas andavam para lá, casavam, davam-se em casamento. Não sei se vocês estão fazendo alguma ligação com isso com a Bíblia, né? Faziam e aconteciam, trabalhavam, estudavam, tudo aquilo não era real. Eles estavam tudo vivendo num casulo, né? Então, Deus colocou essa frase, né? O espiritual, ele é mais real do que o real.
Porque o que achamos ser real, na verdade, não é. Porque o espiritual, ele comanda o mundo natural, né? Então, às vezes, por exemplo, você vê, por exemplo, seu marido irritado e grita com as crianças, né? E você ali, esposa, ali, você está gritando. É espiritual. É espiritual. E quando você tem discernimento ali do espiritual, você vai ver ali, você vai repreender aquilo ali, e o espírito vai embora, e daqui a pouco o seu marido está numa boa, está tranquilo. Ou às vezes é um chefe que está, sei lá, humilhando você. É espiritual, querendo tirar você. Então, o espiritual é mais real do que o real. E você precisa abrir a sua mente. A gente precisa. O espiritual é o que comanda esse mundo. São anjos de Deus. Eu estou aqui ministrando essa palavra, mas eu sei que muita gente aqui orou por mim nessa semana. E Deus está falando no seu coração, porque essa palavra não é minha, a palavra é de Deus. É o espiritual que rege essa terra, não é o natural. E a gente tem que ter isso firme no nosso coração. E Deus quer que você ame as pessoas. Aquele seu colega no trabalho, Deus quer que você fale com ele. Aquele seu amigo da escola, Deus quer que você fale com ele. Porque é espiritual, o que prende as pessoas é espiritual. A gente vive no mundo espiritual, irmãos. Vamos para o próximo aí, né? Mas para viver... deixa eu só colocar mais um que eu lembrei aqui também, né? Recentemente eu coloquei meu apartamento à venda, né? E durante 3 meses, várias pessoas foram no meu apartamento para ver, acharam bonito, que apartamento bonito, não sei o quê. Mas ninguém fazia a proposta. Ninguém fazia a proposta de compra, né? E a gente ficava encucado. Falar que nosso apartamento é muito bom, ele vende rápido, e ninguém. Aí os irmãos me convidaram para ministrar a palavra na primeira reunião de homens aqui presencial, aqui no auditório. Aí eu falei, amém, vamos lá. Aí eu nem sabia que era a primeira, nem nada, me preparei e vim, né? E aí, estava saindo de casa, um corretor ligou dizendo que queria mostrar lá o apartamento. Eu falei, Alessandro, você mostra aí que eu tenho que ir lá para a reunião, lá, né? Tenho um compromisso. Aí eu vim para a reunião, irmãos, não foi no dia, foi na hora que eu estava ministrando a reunião, eu recebi um WhatsApp do corretor dizendo que tinha uma proposta para comprar meu apartamento. É muita coincidência, né? É muito bom para não crer. É o que essa música diz. Foi exatamente na hora, né? É claro que eu não olhei o WhatsApp no meio da reunião. A reunião acabou, né? Eu conversei com alguns irmãos. Eu fui ali ali para fora e peguei o WhatsApp e estava ali, recebemos uma proposta. E normalmente você bota o apartamento à venda, as coisas à venda, você bota para um valor já esperando que vai dar aquela reduzidazinha, né? Eu vendi exatamente pelo valor que eu coloquei, que estava lá anunciado. Então Deus, quando faz a bênção, Ele faz completa. Não tem desconto, irmãos. Quando é completa. Entendeu? É muito bom, Deus é muito bom. Então Deus sabe o que você está passando agora, né? Assim, cada um tem as suas batalhas aqui. Eu creio que Deus está falando individualmente com cada vida aqui. A palavra de Deus é uma palavra que sai daqui, mas ela entra no seu coração de forma diferente, né? E cada um aqui individualmente aqui, você não está aqui por acaso. Você veio aqui para escutar essa palavra que Deus está querendo falar para você. Creia em mim. Eu tenho uma proposta. Essa situação que você está passando está sob o meu controle. Então você tem que ter isso forte. Abrir a sua mente. É a fé. É crer no que você não vê. Crer que você não vê. Você não está vendo nada. Mas você crê. Você crê ali que Deus está sobre o controle daquela situação. E às vezes às vezes passa uma semana, o negócio não acontece, mas você está crendo que a obra está sendo feita.
Às vezes é uma batalha com seu filho, mas Deus está lá. E você pode declarar. E aí, mas para viver essas coisas, passa aí, varão, né? A gente falou muita coisa. Primeiro você precisa se aproximar de Deus, né? Deus pode fazer, manifestar assim as maravilhas dele, o sobrenatural sobre cada um, pode. Mas assim, normalmente ele faz com aquele que está ali no pé dele, no amigo dele, né? Deus usa qualquer um. Eu lembrei esses dias, né, que tinha uma irmã que estava grávida lá na igreja em Niterói lá. Ela não sabia que estava grávida e veio uma menininha assim de 4 anos, né? E botou a mão na barriga dela e falou assim, ó, cuida bem dessa criança, hein? Que foi Deus que colocou aí. Uma criança assim, acho que de 5, 6 anos, sei lá, assim, pequenininha, né? Então Deus usa qualquer um, mas Deus usa aqueles que estão próximos, aqueles que são amigos dele. Então lê a Bíblia para conhecer esse Deus verdadeiro. Tem muitos aqui que deixaram a Bíblia de lado, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem que estar lá. Ela tem que estar no seu carro. Teve uma época que eu deixava a Bíblia no carro. E antes de chegar no trabalho, eu pegava a Bíblia e dava uma lida. É assim, você tem que se organizar para ler a Bíblia. Às vezes, de noite dá sono, de dia. Você tem que conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, você tem que conhecer a palavra dele, né? Orar em todo o templo, né? Então o tempo todo você está orando ali. Não é, glória a Deus. Não, você está o tempo todo ali com o coração voltado para Deus. Ó Deus, aleluia, glória a Deus. É isso aí, assim. E Deus vai falando. E aí aparece aquele chefe lá te humilhando, falando um monte de coisa. E aí você está tranquilão. E eu falo assim, esse Espírito não vai me tirar da tua presença. Porque, ó, está forte. O seu olho está aberto. O seu olho espiritual está aberto. E você não olha mais para o natural, você está num plano mais amplo, né? Eu aqui estou vendo todo mundo aqui. Vocês não conseguem ver todo mundo, eu estou melhor que vocês. Que eu estou num plano mais elevado, olha. Eu estou vendo um rapaz com a máscara e uma família ali de máscara. Tem um de camisa vermelha, um de camisa roxa. Eu estou vendo tudo aqui. Então, quando você está mais alto, você tem uma visão mais ampliada, né? Jejuar, né? Qual foi a última vez que você jejuou? Né? O jejum, ele te ajuda a sensibilidade, você ser sensível ao Espírito Santo, né? Então você precisa jejuar para estar ouvindo a voz de Deus, né? Se colocar à disposição dele para ser útil na igreja. Passa aí. Isso, né? Falar das maravilhas de Deus no seu dia a dia. Vamos para o próximo, né? E aí, irmão, a sensibilidade vai aumentando, a voz de Deus começa a sobressair, você começa a ouvir a voz de Deus, né? Os milagres começam a te acompanhar e Deus começa a ser glorificado na sua vida, né? Então, você começa a vivenciar esse sobrenatural de Deus. E isso é para todos nós, entendeu? Agora você precisa buscar, você precisa querer tudo isso, né? Um atleta, para ele chegar lá na Olimpíada, ele tem que treinar todo dia, ele tem que fazer lá, ele tem que batalhar. Então a gente precisa se encher, assim. Às vezes a gente se distrai com tanta coisa, com tanta besteira. Às vezes eu me pego vendo série na Netflix, ou às vezes você se perde ali no Facebook, no Instagram, que você vê, passou meia hora, entendeu? É um tempo que você está gastando ali, assim, e você poderia estar lendo a Bíblia, e você poderia estar orando, e você poderia estar visitando alguém. E aí são escolhas que a gente faz, irmãos. São escolhas que a gente faz. E aí tem algumas pessoas que vão ter uma posição mais ampla e outras menos, né? Então, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar buscando dedicar nossa vida para Deus, né? Todas essas pessoas que passaram, assim, não, são pessoas que nem a gente, que vive, que anda, que se casa, que está aqui, estava buscando a Deus, mas estavam ali assim, e Deus usou para curar, para manifestar, para transformar uma vara em cobra. Não sei, assim, eu não sei o que Deus vai colocar na sua frente, entendeu? Passa aí, irmão, né? Acho que acabou, né?
Então, eu não sei o que Deus tem para a sua vida. Não sei. Mas Ele sabe. E Ele quer te usar. Ele quer que você seja uma bênção. Ele quer que você viva o sobrenatural dEle. Porque você é uma pessoa chave para Ele. Para estabelecer o reino dEle. Você é a estratégia de Deus. Você é a igreja. Você é a estratégia de Deus para tomar essa terra. Para encher essa terra com o amor dEle. Então Ele trata você com muito cuidado, com muito carinho, com muito detalhe. Porque Ele quer te usar ali no seu trabalho, na sua família, ser uma bênção.